Eu tinha a impressão que o Atlético de Madrid era o melhor adversário pra quem quer ver o Real cair. Porque é um derby, é um time que costuma ser problemático pro Real Madrid e hoje foi. Tá tudo... Eu não duvido que na volta o Atlético classifique, beleza? Agora, uma coisa que eu duvido é tu colocar o Valverde em qualquer posição e ele não jogar bem. Talvez ele não vá bem no gol, mas fora isso, cara, é impressionante. Desde que ele começou a jogar com mais frequência na lateral direita, o maluco simplesmente se tornou, na minha opinião, um dos melhores laterais direitos do planeta Terra. E ele acabou de assumir essa posição. É bizarra a qualidade e a versatilidade desse homem, que com 4 minutos de jogo manda essa bola aqui pro Rodrigo. Tu dá uma observada nisso aqui, cara. Isso aqui é uma bola de playmaker da mais alta qualidade. Isso aqui é uma bola que tu espera do De Bruyne no auge, né? Ele manda aqui por... Cara, ele viu o ponto muito futuro. E ele não só viu o ponto futuro, como ele acreditou na corrida do Rodrigo. Então não é só qualidade técnica, é também o entendimento fino com o colega de equipe, sabendo que pode botar na frente que o Rodrigo vai chegar. E o Rodrigo também foi brilhante, né? A bola do Valverde foi perfeita, mas o Rodrigo aqui, ele tá de sacanagem o que ele fez. Ele puxou pra dentro, primeiramente chegou na frente do marcador, puxou pra dentro e aí soltou um canhotaço maravilhoso, supostamente a perna ruim dele, né? Mandando lá quase um ângulo lá, né? Sem chance nenhuma pro Oblak. Cara, foi uma finalização perfeita. E o Rodrigo, eu tenho visto assim um movimento... Um contramovimento em relação ao Rodrigo, que por um tempo ele era o jogador menos valorizado do quarteto mágico do Real Madrid, era um jogador que muitos falavam que era subestimado, só que eu acho que principalmente depois que ele fica de fora dos 20 e poucos lá da bola de ouro, começou a surgir um movimento das pessoas falarem, pô, peraí, o Rodrigo joga muito, por que não se fala dele, né? Ele começou a assumir também essa posição de, pô, não falam de mim, começou a fazer aquela comemoraçãozinha assim, do invisível, né? E quando ele mete esse gol, foi muito doido, porque ele fazia essa comemoração, né? Ah, não, eu sou invisível, mas ao mesmo tempo ele fez a comemoração do eu tô aqui. Então, duas comemorações antagônicas, demonstrando perfeitamente o surgimento do Rodrigo, não mais como um coadjuvante, mas sim como mais um protagonista do Real Madrid. Eu acho que ele já tá passando a barreira daquele cara que muitos consideravam como um jogador secundário. Ele tá chegando no nível mais próximo do Vinícius, do Mbappé, e ele se sacrifica muito pela equipe também, e eu vejo ele sendo cada vez mais valorizado, e hoje ele fez a diferença mais uma vez. Foi, cara, um golaço absurdo, tá incrível, mas assim, quem eu acho que tava mais absurdo que o Rodrigo ainda nessa partida foi o Valverde, né? Primeiramente, ele manda outra bola pro Rodrigo nas costas do Javi Galán. Esse Javi Galán eu acho que é um dos pontos fracos desse time do Atlético de Madrid, é um dos jogadores mais abaixo ali que eles têm, e o cara tava tomando um baile do Rodrigo nesse começo, né? O Rodrigo mais uma vez recebe uma bola parecida com aquela primeira, bota na frente, o Javi Galán fica na saudade, e aí o torcedor do Real Madrid reclamou muito de pênalti nesse lance, porque o Rodrigo é derrubado dentro da área, e não foi marcado, o VAR também não chamou o juiz pra verificar nem nada, mas assim... É um lance daquele meio que cinzento, creio eu. Porque assim, é meio que uma disputa, quase que ombro a ombro? É. Mas assim, não tá ombro a ombro, o Galán tá mais pra trás e o Galán, se tu for ver, ele agarrou o braço do Rodrigo. E agarrar o braço de alguém, até onde eu sei, nas regras não pode, né? Impedir o movimento do jogador dessa maneira. Não é um pênalti assim claríssimo, na minha modesta opinião, mas se fosse dado... eu não veria nenhum problema. Eu acho que o Galán, de fato, segura o Rodrigo e derruba o Rodrigo na área. O que eu fico mais indignado não é nem com a marcação ou a não marcação desse pênalti. É que, cara, deu literalmente, sei lá, 2 minutos e o Rodrigo fez uma falta no Javi Galán. Aqui, ó, essa aqui. No meio do campo, que o juiz marcou. E a falta foi 5.000 vezes mais leve do que aquele suposto pênalti ali. O Rodrigo, literalmente, ele só esbarra no braço do Javi Galán, o Javi Galán cai no chão, igual um saco de batata, e o juiz marca a falta. Como que isso é uma falta e aquilo ali não é um pênalti, né? Então o problema pra mim não foi nem na marcação do pênalti, mas foi a falta de critério. E como o lance foi logo depois do outro, e com os dois mesmos jogadores... pra mim ficou muito absurdo assim, saca? O Rodrigo mal toca nesse camarada aqui e foi falta. E lá na área não foi nada. Esquisito na minha modesta opinião, mas, como eu falei, não considero um lance claro. O que é claro pra mim é que o Valverde foi o melhor jogador dessa partida. O que o cara fez é bizarro, né? Primeiramente é uma posição nova pra ele. Ele dá aquela enfiada pro Rodrigo. Ele tava muito bem nos passes também, em geral. E na defesa, o cara tava absolutamente monstruoso. Cara, isso aqui é uma bola que o Atlético de Madrid faz uma bela jogada e cruza na área para o Samuel Lino, que tá chegando ali o brasileiro pra empurrar. O Lino fazendo sempre essas infiltrações vindo da esquerda pro meio pra finalizar. E quem que aparece como último homem, como se fosse um zagueiro ali, como se fosse o Sérgio Ramos no auge, né? Chegando de qualquer maneira pra tirar.
é o Valverde. Esse gol aqui seria claro do Atlético de Madrid se o Valverde não acelera e consegue chegar antes do Samuel, né, do Lino. E aí vai parecer que eu tô repetindo o mesmo lance, mas é um lance diferente. Essa aqui é uma jogada em que o nosso querido Giovanni Simeone consegue deixar o marcador pra trás, ele chega na linha de fundo e consegue aqui, ó, por trás da defesa aqui assim, né, ele vai fazer esse passe pra chegar do Lino. Ó, o Lino nesse frame tá aqui, vocês estão vendo camisa 12, mas ele vai chegar por aqui. E repara como sem querer eu tirei a melhor screenshot possível, porque dá pra ver o Valverde com o que faz a diferença de tu saber marcar bem e tu não saber marcar bem. O Valverde tá vendo a jogada acontecendo ali, mas ele não tá nem olhando pra lá. Ele tá olhando pra onde? Ele tá olhando pra trás. Tá olhando pra movimentação do Lino. Dá pra ver a cabeça dele ali, ó. Tá olhando aqui pro Lino. E isso faz toda a diferença, porque o Lino faz a corrida pra empurrar pro gol vazio no segundo pau. Olha o posicionamento do Lino, cara. Ele tava só pra empurrar embaixo da trave. Quando quem chega antes é o Valverde de novo, né? De novo, o cara tirou 2 gols do Atlético de Madrid praticamente em sequência, fora o passe que ele deu pro Rodrigo. Só isso aqui acho que era minuto 26, eu cheguei a twittar sobre isso. Só isso aqui pra mim já botava o Valverde como melhor da partida naquele momento. Esse lance eu screenshotei só porque, pô, cara, a gente fala muito de jogador que fica fingindo golpe na cabeça, eu acho um negócio meio absurdo e... Pô, tu vê um dos nossos fazendo isso aí também, é triste, né? O Vini toma uma cotoveladinha um pouco aqui e cai com a mão na cara assim, né? Pô, não precisa disso, Vini, não precisa, cara, tu é muito craque. Mas enfim, infelizmente, tá, é um vírus no futebol, todo jogador faz isso. Praticamente todo. O que não é uma coisa que acontece com praticamente todo jogador, é a questão da individualidade. Tem jogadores que são muito capazes de resolver um jogo pro seu time e o Real Madrid tá recheado deles. O Atlético de Madrid não tem tantos. O Griezmann, quando tá bem, decide jogos. E o Julian Álvares tá numa crescente absurda. O Julian Álvares, vale lembrar, virou aquele jogo contra o Bayer Leverkusen na Champions, quando o Atlético de Madrid tava jogando com 1 a menos. O Julian Álvares meteu o gol e deu passe pra gol nesse 4 a 4 insano contra o Barcelona. Ele é um cara que tá crescendo de produção absurdamente e ele tá não só mostrando a qualidade que ele tinha já no City, mas ele tá com muita confiança também. Acho que esse protagonismo que ele ganhou agora tá fazendo muito bem pra ele, tá se sentindo muito confortável, cara. E ele pega um lance meio morto, né, em que ele tá lá na ponta esquerda, o Camavinga colado nele, ele tira do Camavinga e consegue avançar nesse espaço vazio aqui. E do nada, um lance que não parecia ter perigo nenhum, porque ele tá lá no bico da área, o bicho simplesmente manda uma finalização. Cara, um negócio absurdo, assim, um negócio de craque da pelota. A gente não costuma colocar o Julian Álvares entre os craques, né, do nível de outros aí, como o Mbappé e Vini e tal. Mas, pô, ele fez, pelo menos nesse lance aqui, e ele é excelente jogador, né? Mas nesse lance foi um lance de craque. Cara, que finalização absurda, pô. Ela tem curva, ela tem precisão, porque foi no ângulo. E ela ainda tem a potência pra tirar do Courtois. O Courtois é um goleiro de 2 metros de altura, que já cansou de pegar bolas assim, que parecem indefensáveis, e ele consegue meter a sua envergadura lá e chegar nela. Então pra tu tirar do Courtois, já é difícil de qualquer maneira, mas tu tirar dessa distância, meu irmão, tem que ser um tiro perfeito praticamente. E foi o que o Julian Álvares fez. Um senhor golaço, tá? Uma coisa maravilhosa, uma pintura do Julian. Olha só essa imagem, cara. O bicho tá longeão, cara. O bicho não parece que tem a menor chance de fazer gol dali, mas ele acertou uma finalização que é pra poucos, tá? Não tem muitos jogadores no próprio Atlético de Madrid capazes de meter uma finalização dessa. Nesse momento eu acho que já dá pra cravar que o Julian Álvares é um dos top 20, pelo menos, melhores jogadores da temporada, top 15 talvez. Claro que tem muito debate esse tipo de coisa, mas o cara tá muito bem, tá? E cara, olha só, tu vai brincando... Ele chegou a... Eu acho que o B-Soccer ainda não contabilizou esse gol que ele fez agora contra o Real Madrid. Acho que ele chegou a 22 gols e 5 assistências na temporada. Isso pra não falar que a fase recente... Olha só, cara, essa sequência aqui é espetacular, né? Esse time do Atlético de Madrid tá muito bem treinadinho e ele tá bem distante daquele Atlético retranqueiro que as pessoas costumavam associar no passado. Isso já ficou pra trás, já tem um bom tempo, mas acho que hoje mostrou muito isso. Porque depois do Julian Álvares fazer aquele gol, cara, o Atlético cresce na partida, o Atlético tem trocado passes excelentemente, né? Parece que eles fazem aquelas rodinhas de bobinho, em que tu fica trocando passe assim sem perder a posse, né? Por horas no treinamento, porque assim teve momentos que o Real Madrid corria, cercava e não conseguia tirar a bola do Atlético, que cresceu na partida. Eu gostei bastante de uns bons minutos que eles tiveram ali depois do gol do Julian e um comecinho do segundo tempo também. Essa aqui é uma bola que vai na área, cara, e o Rudiger acho que falha na marcação ali, não consegue tirar, ela cai com
O Depô aqui, cara, olha só, se ele pega essa bola de primeira, de repente manda um torpedo, poderia ser gol, ou se ele consegue dominar melhor, mas ele domina, foi uma bola difícil, né, e acho que pegou ele na surpresa também. Ele domina já a bola meio correndo, aí ele perde um pouco o fio da meada ali, mas poderia ter sido um lance muito perigoso pro Atlético. E quando o Atlético, na minha opinião, era melhor na partida, o Real Madrid resolve, com uma jogada individual também brilhante do Brahim Dias. Que o Brahim Dias, assim, é um absurdo que um time como o Real Madrid tem um cara como o Brahim de tipo banco de luxo, né? É um negócio inacreditável. Seria titular em grande parte dos melhores times do mundo, na minha modesta opinião. E ele que começa a jogada lá atrás, ele tabela por ali, recebe do Mendy e é outro que ele tá numa situação muito complicada, cara, porque tem dois caras do lado dele. O Giménez na frente, alguém vindo por trás, acho que o Giovanni Simeone. A área tá muito populada pelos jogadores do Atlético, então não tinha muito o que o Brahim fazia ali. Só que mesmo assim, quando o cara tá inspirado, o cara faz alguma coisa. Ele dá uma baixada no joelho ali, ele dá uma dançada e o Giménez vai pro chão. Cara, o bicho literalmente derruba o Giménez só na gingada, cara. Pô, foi sensacional esse lance. E aí ele consegue passar ali, abrir um espacinho. E tu pode ver, tem 5 jogadores do Atlético de Madrid mais ou menos ali, ou cercando ele, ou tentando bloquear o chute, mas mesmo assim ele consegue finalizar no canto. Foi outro lance que meio que foi do nada, não se esperava que ele ia criar alguma coisa dali, só que hoje era o dia do Brahim Dias, porque realmente, cara, foi sensacional. O bicho não que nem sabe, cara, ele se jogou na torcida, tava abraçando o povo ali, cara, todo mundo puxando ele, gritando com ele. Pô, foi um momento incrível pro Brahim. E eu acho que isso aqui, cara, é a mais pura representação do Real Madrid. Por quê? Vini hoje teve mal, teve apagado. Mbappé hoje praticamente um fantasma. O Bellingham nem jogou. E mesmo assim o Real Madrid tem caras capazes de resolver em jogadas individuais, como foi o Brahim, como foi em certo ponto também até o Rodrigo. Então, cara, é um time que tem tantas armas capazes de decidir do nada, né, de fazer jogadas brilhantes, de conseguir chamar o protagonismo e meter um gol e resolver um jogo, que eles não precisam que todo mundo esteja bem ao mesmo tempo. Pode estar do quarteto mágico ali, geralmente 2 ou 3 apagados, que sempre vai ter um pra fazer alguma coisa. E no caso hoje o Brahim Dias a gente nem considera no quarteto mágico, né, que é Rodrigo, Vini, Belly e Mbappé, mas é um cara de extrema qualidade que também é capaz de fazer isso. Então, se o Atlético de Madrid, na minha opinião, tem talvez o Julián Álvares e o Griezmann, que são os caras mais diferentes, mais capazes de botar um jogo no bolso, né? O Real Madrid tem pelo menos o que? 4, 5, se não forem 6 jogadores. E aí mesmo num dia em que, sei lá, 2 craques absolutos da equipe estão sumidos, ainda assim tem outros pra aparecer. E acho que esse é um grande diferencial desse Real Madrid, que em alguns momentos do jogo eu achei que eles estavam jogando menos que o Atlético parecia mais treinado, parecia saber mais o que fazer com a bola, mas mesmo assim é um time do Real Madrid que, cara, eu acho que por muitos anos a gente não vai poder nunca considerar que os caras estão mortos numa partida, porque cara, é tanta qualidade de jogador, é um negócio tão absurdo. E caras que supostamente nem atingiram seus auges ainda. A gente tá falando de vários jogadores aí na casa dos 21, 22, 23, 24 anos. Cara, é um negócio bizarro, tá? Essa jogada aqui, infelizmente, eu não consegui pegar mais screenshots pra mostrar. Mas o Atlético de Madrid, de pé em pé, cara, jogada linda, toda de primeira, assim, praticamente, vai sair na cara do gol. O Griezmann dá um corta-luz. Essa bola ia cair, não sei com quem que era, acho que era o Samuel Lino, que o Spack tava entrando lá também. E quem é que chega no carrinho, rapaziada? Como último homem, de novo, pra tirar o que provavelmente seria um gol certo do Atlético de Madrid, o Valverde. O Valverde escorrega, vem no carrinho ali, ele tira meio que com as costas, né? A bola tá atrás dele nesse frame aqui, e tira mais... Cara, foram pelo menos 3 tiradas de bola afastadas, interceptações vitais. Assim, 3 de que se não é ele, sai gol do Atlético de Madrid quase de certeza, sacou? Não é à toa que esse homem vestiu a braçadeira hoje, porque ele é uma referência técnica nesse time do Real Madrid. A gente costuma pensar nos craques, a gente pensa nesses que eu falei um monte agora, né? Ah, o Vini, Mbappé, o Belly, o Rodrigo, papapá, a gente esquece desse cara. Esse cara é um craque também. É que ele não joga tão pra frente, então ele não faz tanto gol, não aparece tanto. Mas ele é um cracaço da pelota. Foi substituído pelo Lucas Vázquez, né? Pra mim o melhor do jogo, o Valverde. E o Lucas Vázquez entrou, eu pensei, pô, o Atlético de Madrid tem que forçar agora. Bota o Julián Álvares pra cair lá na ponta esquerda em cima do Lucas, né? Mas meio que o Atlético de Madrid deu uma morrida depois desse 2 a 1 do Real, tá? Não conseguiram fazer mais muita coisa. Em alguns momentos eu achei até que eles estavam meio conformados com o 2 a 1, assim, jogando de forma um pouco passiva, né? Estão apostando no jogo de volta, muito provavelmente. E aí, mesmo assim, com o jogo esfriando bastante nessa reta final, o Real Madrid tem nessa situação aqui, cara, um lance que
se tu olha por esse frame, tu aposta que não tem como não ter saído gol, né? O Mbappé recebe na ponta, o Vinícius Júnior tá completamente livre no meio, porque o zagueiro do Real Madrid, do Atlético, quero dizer, acho que foi o Giménez, ele escorregou sozinho. Então ele caiu no chão e o Vini, cara, olha só esse momento aqui, meu irmão. Isso aqui é gol certo do Real Madrid. Eu tava esperando 3 a 1, quando do nada surge aqui um cara a toda, que foi o Marcos Llorente. E esse é um dos motivos pelos quais o Simeone ama esse cara. Além da polivalência dele, que pode fazer várias posições, ele é um cara que se doa tanto pela equipe. Aliás, vários jogadores do Atlético têm essa característica, né? Mas o Llorente é um desses caras guerreiros. E o maluco não desistiu da jogada, veio aqui igual uma bala, cara, e conseguiu chegar na bola antes do Vinícius Júnior e tirar o que era, assim, tranquilamente também o terceiro gol do Real Madrid. 2 comentários rápidos, a gente viu o Marcelo aparecendo lá, tava muito feito, cara, o bicho tava com um sorriso de orelha até orelha, acho que os torcedores ali agradecendo muito ele, falando com ele e tal, né? E a gente também teve essa cena aqui em que o Florentino Pérez, presidente do Real, e o Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, estão ali juntos, né? Eles têm uma boa relação, e eu queria dizer que foi um dos derbys de Madrid mais tranquilos que eu já vi, cara. Os jogadores se respeitando, pouquíssimas entradas mais pesadas, nem foram tantas faltas. Várias vezes também, tipo, o jogador fazia falta e ajudava o outro a levantar, se abraçava ali. Um clima muito amigável entre os dois clubes, sendo que a gente já viu jogos entre esses dois aí que, porra, só faltava, né, sair faísca ali e tal. Foi uma partida brilhante de alguns dois lados? Não. Achei que o Atlético teve seus momentos, o Real Madrid no final das contas foi mais perigoso, criou mais chances, e eu acredito que o 2 a 1 acabou sendo bastante justo aí pelo que foi a partida, né? Confesso que eu esperava um pouquinho mais, eu acho que eu tava tão hypado que mesmo o jogo tendo sido bom, não foi, tipo, insano. Eu tava esperando uma parada assim, porra, sabe, assim, pênalti, expulsão, 4 a 3. Mas foi um bom jogo. Agora, eu continuo com a minha opinião de que o Atlético de Madrid tem sim chances de levar esse jogo pro Metropolitano e eliminar o Real. Não vai ser fácil, ainda acho que o Real é completamente favorito pra passar de fase, mas poucos times eu cravaria que tem chance de conseguir virar, e o Atlético acho que tem. Vamos ver como é que vai ser o jogo de volta, tá? O Vini, como eu falei hoje, muito apagado, não foi bem. Mbappé acho que foi o pior jogador do Real Madrid, talvez, né? Muito sumido hoje. Rodrigo foi bem, Brahim Dias bem. Valverde o craque do jogo, não tem muito o que falar. E esse Asensio aqui, cara, cada vez mais consolidado no time do Real Madrid. Um guri que meio que surgiu do nada, né? Com o Real Madrid tendo necessidades ali na zaga. E ele vem se firmando muito bem, jogando em altíssimo nível. Então acho que é uma bela descoberta do Real Madrid nessa temporada. E no Atlético, que eu gostei mais do meio campo, né? Que funcionou em alguns bons momentos. O Simeone mudou a formação no meio da partida, desse 4-4-2 para um 3-5-2 ali e tal. O Julián Álvares dispensa comentários pelo que ele fez. Ele poderia ter feito só aquele gol e ser substituído, que já teria sido um dos melhores da partida, né? E o ponto fraco da equipe pra mim foi esse Galán, que chegou a tomar um bailinho do Rodrigo ali em alguns momentos. Endrick entrou pra jogar poucos minutos e o Ancelotti mandou ele lá pra ponta direita, beleza? Meio fora de posição, a gente sabe que ele já jogou assim no Palmeiras, né? Mas não é a especialidade dele e tocou pouco na bola, infelizmente. Fica tudo pro jogo de volta, mas o que não pode ficar pra depois é o seu apoio. Se você curte esses meus pós-jogo, por favor, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, que se você não for inscrito pra acompanhar as próximas partidas, é óbvio que eu estarei comentando também Champions League nessa quarta-feira. Tem resumão da Champions lá no Eurofoot na quinta, beleza? E assim seguiremos até acabar a Champions aí, não precisa se preocupar. Valeu!